Sabe quando o caçador se distrai tanto com a presa que acaba caindo na própria armadilha? Foi exatamente essa a sensação que eu tive ao entender o que aconteceu com a Procuradoria-Geral da República no caso contra o ex-presidente Bolsonaro. Na ânsia de construir uma narrativa, de encontrar provas a qualquer custo, eles se esqueceram da regra mais básica do jogo: o tempo. O PGR, Paulo Gonet, perdeu o prazo para denunciar. Um erro primário que, em qualquer país sério, colocaria todo o processo no lixo. A obsessão em perseguir foi tão grande que eles acabaram cometendo o erro fatal que pode ironicamente libertar o alvo principal deles. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite. Se inscreva no canal para receber novos conteúdos. E se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Esse é um daqueles momentos que revelam, com uma clareza impressionante, a verdadeira natureza do que estamos vivendo no Brasil. Não é uma história sobre filigranas jurídicas ou detalhes técnicos chatos. É uma história sobre arrogância, sobre a certeza da impunidade e sobre como, às vezes, o próprio sistema, em sua pressa de condenar, acaba cometendo o erro que pode colocar tudo a perder. E quem trouxe essa informação à tona de uma forma que todos nós pudéssemos entender foi Pavinato. Ele nos deu a chave para entender o que pode ser a bala de prata da defesa de Jair Bolsonaro e de todos os outros envolvidos nesse processo. A gente precisa entender o básico de como um processo criminal funciona, especialmente um tão importante como este. Quando a Polícia Federal termina a sua investigação, ela envia um relatório para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que é o órgão de acusação. É o PGR quem vai olhar para aquele relatório e decidir o que fazer. Ele pode pedir mais investigações, pode pedir o arquivamento se achar que não há crime, ou pode, finalmente, oferecer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que é o que transforma os investigados em réus. E para tomar essa decisão, a lei estabelece um prazo. E no direito, prazo é uma coisa sagrada. A lei que rege esse tipo de processo, a Lei 8.038, de 1990, é muito clara. No seu artigo 1º, ela diz que o PGR tem 15 dias para tomar uma dessas atitudes. 15 dias. Parece simples, não é? Mas aqui está o pulo do gato. O detalhe que a PGR, em sua aparente pressa, parece ter ignorado. Esse prazo de 15 dias vale quando todos os investigados estão soltos, respondendo ao processo em liberdade. E não era o caso. No momento em que o relatório da Polícia Federal chegou às mãos do Procurador-Geral Paulo Gonet, no dia 26 de novembro de 2024, havia pessoas presas preventivamente dentro daquele mesmo inquérito. O general Braga Neto estava preso. O Mauro Cid, a principal testemunha de acusação, também estava preso. E a lei, para proteger os direitos de quem está com a liberdade cerceada, é muito mais rigorosa. Quando há réus presos, o prazo para o PGR oferecer a denúncia despenca de 15 para apenas 5 dias úteis. 5 dias. É um prazo curto, sim, e a lei até prevê que ele possa ser estendido, mas com uma condição muito clara. Para que o prazo seja prorrogado, todos os investigados que estão presos preventivamente precisam ser soltos. E mais, ninguém pode estar cumprindo nenhuma medida cautelar, como o uso de tornozeleira eletrônica ou proibição de se comunicar com outras pessoas. E a gente sabe que, no caso do 8 de janeiro e dos processos subsequentes, praticamente todos os envolvidos estavam, e ainda estão, sob pesadas medidas cautelares. Portanto, a regra era clara. O prazo de 5 dias não poderia ter sido prorrogado. Agora vamos fazer as contas. Se a Polícia Federal entregou o relatório no dia 26 de novembro de 2024, o prazo final para o PGR apresentar a denúncia ao STF era o dia 3 de dezembro de 2024, 5 dias úteis depois. Mas quando foi que o Sr. Paulo Gonet efetivamente protocolou a denúncia? No dia 18 de fevereiro de 2025, mais de 2 meses depois do prazo fatal. Ele não apenas perdeu o prazo, ele o estraçalhou. No mundo do direito isso tem um nome: vício insanável. É um erro que não pode ser consertado. É como construir um prédio inteiro com uma fundação condenada. Não importa o quão bonito seja o prédio, ele está fadado a ruir, porque a sua base é podre. No direito penal, a perda do prazo pelo acusador não é um detalhe técnico, é uma falha que contamina todo o processo, porque ela viola o direito do acusado a um julgamento rápido e dentro das regras. Um processo que começa desrespeitando uma regra tão básica, na teoria, não deveria nem ter começado. A denúncia não deveria ter sido aceita pelo STF. O ex-presidente Bolsonaro e os outros jamais poderiam ter se tornado réus nessa ação penal. E, consequentemente, as medidas cautelares, a tornozeleira, a proibição de falar com o filho, nada disso deveria existir. E por que um erro tão primário, tão básico, foi cometido? Eu só consigo enxergar 2 possibilidades, e nenhuma delas é boa. A primeira é a incompetência. Uma falha grotesca da equipe da PGR, que simplesmente não soube contar os dias no calendário. O que, para um órgão do calibre da Procuradoria-Geral da República, em um dos casos mais importantes da história do país, já seria um escândalo por si só. Mas eu particularmente acho difícil acreditar em uma incompetência desse tamanho. O
O que me leva à segunda hipótese, que é muito mais preocupante: a arrogância, a certeza absoluta da impunidade. A convicção de que eles, os guardiões da democracia, estão tão acima da lei que nem mesmo as regras mais elementares do processo penal se aplicam a eles. O ministro, e depois a primeira turma do STF, simplesmente ignoraram a lei. Passaram por cima de um vício que, em qualquer tribunal sério do mundo, teria fulminado o processo no nascedouro. É aqui que a ironia que eu mencionei no começo se torna tão dolorosa. Na ânsia de perseguir, na obsessão de condenar o Bolsonaro a qualquer custo, eles se tornaram aquilo que diziam combater. Eles se tornaram os verdadeiros fora da lei. Eles se sentiram tão poderosos, tão inquestionáveis, que se esqueceram de que o direito penal é, antes de tudo, um conjunto de regras que serve para proteger o cidadão contra o poder esmagador do Estado. E eles, como representantes máximos desse Estado, foram os primeiros a rasgar essas regras. O caçador, cego pela vontade de abater a sua presa, não olhou para o chão e caiu na armadilha mais simples, a armadilha da sua própria soberba. Antes de discutir o conteúdo da acusação, a gente precisa discutir a validade dela. E pelo que a lei diz, ela parece não ter validade nenhuma. Isso significa que toda a comoção nacional, a obstrução dos trabalhos no Senado, os protestos nas ruas, tudo isso está acontecendo com base em um processo que juridicamente talvez nem devesse existir. Isso não é uma questão de ser a favor ou contra o Bolsonaro. É uma questão de ser a favor ou contra o Estado de Direito. Se a gente aceita que o PGR pode perder um prazo fatal e nada acontecer, a gente está aceitando que as regras não valem para todos. A gente está aceitando que existe um grupo de pessoas no Brasil que está acima da lei. E se a gente aceita isso, a gente está, na prática, aceitando viver em uma tirania. E agora, a bola de fogo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O que eles vão fazer? Vão ter a humildade de reconhecer o erro que pode anular o processo, como manda a lei? Ou eles vão, mais uma vez, dobrar a aposta, criar uma nova teoria jurídica mirabolante para justificar o injustificável e provar, de uma vez por todas, que a vontade deles está acima da Constituição? Eu, sinceramente, temo pela segunda opção. Mas a semente da nulidade está plantada. E a farsa, mais dia, menos dia, terá que ser confrontada. Essa história do prazo perdido pela PGR é um daqueles absurdos que mostram o quanto as nossas instituições estão doentes. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que esse erro é grave o suficiente para anular todo o processo contra o Bolsonaro e os outros? Ou você acredita que o STF vai simplesmente ignorar a lei mais uma vez? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o futuro do nosso Estado de Direito. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade da situação, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o processo mais importante da nossa história pode ser ilegal desde o começo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de fiscalizar e de trazer a verdade para você. Um grande abraço, fiquem com Deus.